estamos encerrando hoje com o tema: transforme seus sonhos em legado. Transforme seus sonhos em legados. Gente, sonhar somente para si mesmo, ele é um ato egoísta. Nossos sonhos tem que envolver pessoas, tem que envolver gerações, tem que envolver tem que ser algo que vá além de nós, né? Os nossos sonhos não podem morrer com nós mesmos, não pode acabar com nós mesmos, mas eles precisam prosseguir através da vida de outras pessoas. Amém? Seu sonho, ele tem que prosseguir. Se foi realmente um sonho de Deus, ele tem que prosseguir na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida da sua igreja. Amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo 126, capítulo de número, Salmo 126, do versículo 1 ao versículo 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salmo 126. Quarta-feira agora, o pastor Zé Roberto vai estar ministrando aqui na igreja e eu quero convidar você a estar conosco. As nossas quartas-feiras estão cheias da graça de Deus. Quem achou, diga amém. Esse é um salmo que ele conta a história de um povo que estava prisioneiro, estava cativo da Babilônia, e agora eles estão em caminho de volta para casa, porque nenhuma noite ela dura para sempre. Amém? A palavra de Deus, ela diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então não importa aquilo que você está passando nesse momento, talvez um momento de dor, um momento de aflição, não desista, porque eu quero profetizar na sua vida nessa manhã, que a sua noite está acabando, que o amanhã na sua vida está vindo, que o sol da justiça está começando a nascer na sua vida. Não pode, a chuva ela é boa, mas quando chove fica aquele tempo ali meio escuro, e a gente sempre pensa, não pode chover a vida inteira, uma hora ou outra vai ter que parar. Não há nada que dure para sempre, não há nenhuma dor que dure para sempre. Existe uma promessa de Jesus na Bíblia, no livro de Apocalipse, que diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Amém? Você crê nisso? Olha o que o texto vai dizer: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Eles não estavam acreditando. Eles pensavam que iam ficar a vida inteira sendo dominado pelos babilônicos. Eles pensavam que ia ficar a vida inteira naquela escuridão. Eles pensavam que ia ficar a vida inteira naquele momento de dor.
Mas a Bíblia diz, eles dizem aqui, a Bíblia diz que o Senhor não deixou. Ele diz: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião. Sião é a casa de Deus. Sião é Belém, é o lugar do pão, é o lugar da presença, é o lugar da comunhão, é o lugar da celebração. Aleluia! Deus está trazendo você de volta a Sião. Aí eles disseram: foi como um sonho. Sabe aquelas coisas que Deus faz na nossa vida, que você começa a olhar e fala assim: cara, eu não acredito. Eu não acredito que eu estava passando por isso, por esse momento até um tempo atrás, e o Senhor virou a minha sorte. Você imagina Jó dizendo: eu não acredito. Eu tinha perdido os meus filhos, perdido os meus bens, perdido meus amigos, perdido a minha riqueza, e agora o Senhor trouxe tudo de volta em dobro. Parece que eu estou sonhando. Quero profetizar na sua vida nessa manhã que você vai viver os melhores anos da sua vida. O ano não acabou ainda. 2025, aleluia. Deus pode virar o jogo. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de risos. Nós que antes, lembra do salmo que eu falei aqui há algum tempo atrás? Quando os babilônicos estavam lá, e os babilônicos, para tirar um sarro deles, falaram assim: cante um cântico igual vocês cantavam lá em Sião. E aí eles disseram assim: como cantaremos se nós estamos presos? Nós já penduramos a nossa harpa, o nosso instrumento no salgueiro, mas agora não. A Bíblia diz que Deus agora restaurou a sorte deles, e agora eles estão rindo à toa. Eles estão igual o Fala Mansa. Eu estou rindo à toa. Aleluia. A Bruna está rindo à toa ali, ó. Aí imaginou, ela está rindo. Eu estou rindo à toa. Porque quando Deus, aleluia, estender as suas mãos para a tua vida, aleluia, você vai sair rindo à toa. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que está acontecendo com aquela pessoa? É boba. Não, é que Deus estendeu as tuas mãos para abençoar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. Lembra? Eles falaram: não vamos cantar porque nós já penduramos a harpa no salgueiro e estamos cativos. Mas agora eles estão o quê? Eles estão cantando de alegria, cantando ao Senhor. As outras nações, olha o que diz, disseram: o Senhor fez grandiosas coisas por eles. Aquelas pessoas que te viu chorando, eles não vão ter outra explicação a não ser dizer: foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Porque Ele não desistiu, porque Ele continuou a caminhar. Aleluia. As pessoas vão olhar: foi o Senhor que restaurou o casamento deles, foi o Senhor que ajudou na vida financeira deles, foi o Senhor que deu saúde para eles, foi o Senhor que fez grandes coisas. As outras nações vão dizer: o Senhor fez por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas. As pessoas vão olhar: foi o Senhor que fez? Foi Deus que abençoou sua vida? Foi Deus que restaurou seu casamento? Foi Deus que transformou o seu ano? Foi Deus que deu saúde?
As outras nações vão dizer isso, as outras pessoas vão dizer isso. Aí você vai responder igual eles falaram: sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Quem está alegre aí, aleluia. Se você não está alegre, aleluia, Deus vai derramar uma alegria no teu coração. Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar nessa manhã sobre: transforme seus sonhos em um legado. O que é um legado? São sonhos que sobrevivem à nossa existência. Aquilo que eu faço tem que ir além de mim. Os meus sonhos têm que viver nas pessoas, não tem que morrer comigo. Muitos realizam sonhos que terminam nele mesmo, mas os que caminham com Deus sonham sonhos que atravessam gerações. O verdadeiro sucesso não é conquistar algo, mas é deixar um legado que inspire outras pessoas a sonharem. Você está fazendo isso? Vou repetir para você: o verdadeiro sucesso não é conquistar algo, mas é deixar um legado que inspire outras pessoas a sonharem. Porque se eu sonho só para mim mesmo, meu sonho morre comigo. Mas se eu sonho inspirando outras pessoas, eu estou deixando um legado. Legado é aquilo que eu sempre estou falando aqui. Legado é diferente de herança. Herança é aquilo que eu deixo para alguém que ele vai gastar naquele momento. Mas legado é aquilo que eu deixo para as próximas gerações, como ensinamento, como transformação. O sonho termina quando você acorda, e o legado começa quando os outros continuam o que você começou. Sonho termina quando você acorda, mas um sonho que gera um legado, ele começa quando os outros continuam aquilo que você começou. Amém? Nelson Mandela, quem não lembra da história do Nelson Mandela? Na época onde havia uma segregação na África, os brancos não conviviam com os negros, não conviviam nos mesmos lugares, nos mesmos ambientes. E Nelson Mandela foi um dos que lutaram para unir a África. Não foi compreendido na época. Ele foi preso, passou 27 anos na prisão. Poderia dizer: não, agora acabou, prenderam os meus sonhos. Mas você pode prender fisicamente uma pessoa, mas você nunca vai prender alguém que tem a mente, o coração e o espírito liberto em Deus. Prende-se uma pessoa fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, você não consegue prender um sonhador. Prenderam José, mas não conseguiram prender o sonho dele. Jogaram José no poço, mas o sonho de José ficou para fora do poço. Venderam José acorrentado como escravo nas praças do Egito. Fisicamente José estava preso, mas o seu sonho estava liberto. Mandaram José para a prisão. José ficou um tempo na prisão, mas os sonhos de José sempre ficaram livres. Talvez você esteja preso fisicamente em uma situação, mas eu aconselho você a sonhar os sonhos de Deus. Aleluia. O sonho de Deus o diabo não pode prender. Ele pode criar alguma situação que prenda você fisicamente, momentaneamente, mas ele não pode prender o sonho daqueles que estão sonhando os sonhos de Deus. Colocaram Jesus numa cruz,
mas não prenderam o sonho de Jesus de libertar uma humanidade. Mataram Jesus, mas não mataram o sonho de Deus. Aleluia. É só um pouco de tempo, aleluia. O seu terceiro dia está chegando. A Bíblia diz que no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Eu quero dizer que talvez o diabo ache que matou o teu sonho, mas hoje pode ser o teu terceiro dia que Deus esteja ressuscitando os teus sonhos. Nelson Mandela passou 27 anos preso por lutar por igualdade. Seu sonho não era apenas ser livre, mas era libertar o seu povo. E hoje a sua história serve de inspiração. Estamos falando dela agora. Depois que Mandela ficou 27 anos preso, quando ele saiu, ele foi presidente da África, ele uniu a África, ele deixou um legado, e hoje a África ela é unida. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 13, e o verso 22, diz o seguinte: as pessoas de bem deixam heranças para os netos, mas a riqueza do pecador vai para a mão do justo. Amém? Nós não estamos falando de dinheiro, estamos falando de legado na vida das pessoas. Vou me repetir aqui: as pessoas de bem deixam legados para os netos, mas a riqueza do pecador vai para a mão do justo. João capítulo de número 15, o verso 16. João capítulo 15 e o verso 16 diz o seguinte: vocês não me escolheram, eu os escolhi e os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em o meu nome. Olha o que Jesus está dizendo: olha, eu vou deixar um legado na vida de vocês, um legado que vai além da minha presença fisicamente nesse mundo. Aleluia. Agora, baseado naquilo que nós estamos falando, primeiro, sonhar só para si é pequeno demais. Repita comigo: sonhar só para si é pequeno demais. Se você sonha as coisas que só inclui você, que só inclui o seu esposo, sua esposa, seu filho, cara, isso é pequeno demais. Tem gente que olha para ficar rico. Você quer ficar rico por quê? Para quê? Se não tiver um propósito maior que vá além de você mesmo, é muito pequeno isso. É muito pequeno. Então, sonhar só para si é pequeno demais. Deus não nos dá sonho apenas para realização pessoal, mas para abençoar outras pessoas através de nós. Se você falar para Deus: Deus, eu quero ser rico para me montar uma ONG para cuidar de criança, para cuidar de pessoas idosas que não têm aonde ficar, para ajudar ao hospital do câncer, para ajudar na vacina, não sei do que. Sabe, aquilo que Deus coloca na nossa mão tem que ser maior. Sabe, uma das coisas que eu aprendi é assim: qualquer coisa, se você aprende algo, a primeira coisa que você tem que fazer para você não esquecer é você ensinar. Primeira coisa, você quer aprender realmente aquilo que você está aprendendo? Então, se você aprender alguma coisa, vai lá e ensina para alguém, porque toda vez que você ensina aquilo que você aprendeu, sabe o que você está fazendo? Você está aprendendo. O que quer dizer isso? Isso é uma lei, irmão, que tudo aquilo que Deus me dá, quando eu invisto em outras pessoas, sabe, isso está trazendo de retorno para mim. Quer um exemplo? A criança lá que emprestou lá os 5 pães e 2 peixinhos,
Ela pegou aquilo que ela tinha, ela investiu em outras pessoas, e quando termina o texto, a Bíblia diz que os discípulos recolhem 12 cestos. Para onde que vai isso aí, menino? O Elias, ele diz para a mulher: o que você tem aí? Eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite, vou fazer um bolo pequeno aqui e vou morrer. Se você vive só para você, você está morrendo, não tem graça. Gente, a melhor coisa que existe é quando a gente ajuda outra pessoa. Quem mora aqui perto da região já viu um moço que ele anda aí todo mal vestido, às vezes ele anda com as correntes aqui no pescoço, já viram? Aí inclusive tem até lenda, né? Diz, não, chegaram as lendas perto de mim um tempo, não, esse rapaz é médico, porque ele se desiludiu com não sei o que e ele virou mendigo. Eu não sei se é verdade ou não, né? Esse rapaz é filho de médico, ele é bom, né? Um dia eu estava passando, eu e a Antônia, e eu vi ele no meio da rua. Quem sabe quem eu estou falando? Sabe, né? E aí eu vi ele no meio da rua. E aí eu falei para a Antônia: vamos dar uma oferta para ele. Parei o carro. E aí a Antônia deu o dinheiro para a Antônia deu para ele e falou: ele não falou, ele fez assim, ó. Tipo, eu não quero dinheiro seu. Falei: caramba. O pastor falou: caramba. Aí ontem eu estou lá em casa, 3 horas da tarde. Aí eu estou vendo alguém bater. Aí era ele. Aí ele falou: cara, pensa numa voz bonita. Uma voz assim, melhor do que a voz da Iá do Marcos aqui. Bonita a voz dele. Ele chegou para mim e falou assim: o senhor pode me dar um prato de comida? Gente, eu fiquei tão... Eu já dei prato de comida para muita gente, mas eu fiquei tão feliz, porque, sabe, eu queria, já tentei falar com ele na rua, ele não dá trela para ninguém, mas ele começou a falar comigo. Aí eu falei: posso? Só que aí eu falei: cara, não tem nada, porque a gente comeu RO de ontem, comida francesa, resto de ontem, e ficou assim um pouquinho de arroz, mas eu não queria dizer para ele que não tinha mesmo. Eu falei: não, arrumo. Aí ele pegou, me entregou a marmitinha dele, a colher. Aí ele falou: o senhor pode lavar para mim, está suja? Lave minha colher também. Aí ele falou: coloque feijão. Eu falei: cara, mas não tem. Eu quero ovo também, né? Aí ele falou: não traga fria não, quero bem quente. Cara, mas isso tudo, se fosse outro, cara, eu ia falar assim: não, vai em outro lugar. Mas eu estava tão feliz. Aí eu fui lá, olhei, tinha um pouquinho de arroz. Falei: caramba, não tem. Peguei o arroz. Aí eu falei: ele quer ovo. Peguei dois ovos, comecei a fritar o ovo. Falei: não tem mais nada, precisei colocar alguma coisa nessa marmita. Aí fui lá, cortei uma tomate, fiz a tomatezinha certinha. Aí eu falei: moço, tem peixe? Lembra que eu coloquei, ontem eu estava no Mercadão, passei no Mercadão, comprei o peixe, falei: tem peixe ainda? Come peixe? Pode pôr, mas eu quero ovo também, né? Aí fiz a marmita lá, coloquei arroz. Aí eu olhei lá no corra, tinha um feijão na geladeira, no congelador. Peguei, tirei lá o feijão, descongelei, provei, não está azedo. Aí esquentei, coloquei, aí sei que fiz, coloquei a marmita de ovo assim. Ele falou: ó, traga suco também, né? Aí cara, eu não sei se tem suco. Aí eu me lembrei: cara, eu acho que eu comprei um sucozinho lá, sobrou um copozinho. Aí ele falou: e também quero água gelada. Aí aí eu arrumei tudo lá, coloquei. Arrumei uma outra vasilha nossa, lavei igual ele falou para lavar a colher dele, né? Lavei, coloquei o peixe separado. Aí eu fui entregar para ele, falei: eu quero farinha também. Ele falou: moço, aí eu não tenho farinha. Pô, só porque eu sou cearense eu não tenho farinha. Gente,
Qualquer dia eu falo porque eu não gosto de farinha. Gente, eu comia tanta farinha lá no Ceará. Era farinha com ovo, era farinha com leite. Quem comeu farinha com leite aqui? Farinha com café. Quem comeu farinha com café? Farinha com açúcar, farinha com sal, farinha com farinha. Gente, eu não aguento mais comer farinha. Então lá em casa nem entra farinha, né? Aí moço, não tem farinha. Eu acho que tem aquela farinha, nem sabia o nome, que é uma granulada que é de milho amarela. Ele falou, não, essa eu não quero não, quero só a outra. Eu falei, então eu vou ficar te devendo. Aí eu entreguei para ele. Mas de verdade, cara, eu fiquei tão feliz. Eu já ajudei muita gente, mas eu fiquei tão feliz porque eu estava querendo essa oportunidade. Eu estava querendo essa oportunidade de ajudar ele. Eu achei que ele nem falava, eu achei que ele era um homem das cavernas. Não, de verdade. Quem já viu ele falar aí? Levante a mão, né? Não tem a voz bonita? Se você colocar assim, já viu, Bruno? Né? Você colocar ele. Então, pensa numa voz bonita. Mano, se ele faz uns rastafari lá, mano, coloca uma minâncurazinha no coisa aqui, ia ficar um negão de dread da hora, hein? Com aquela vozona cantando a música lá do Bob Marley lá, o cara ia. Mas eu fiquei tão feliz de dar um prato de comida para ele. Aquilo alegrou tanto o meu coração. Falei, era isso que eu estava esperando. Aí ele chegou lá, aí ele acho que veio dar um touch aí ele falou, muito obrigado pela água, muito obrigado pelo suco. É assim? Ele fala, muito obrigado pelo suco, muito obrigado pelo arroz, muito obrigado pelo feijão, muito obrigado pelo ovo, muito obrigado pelo peixe. Aí obrigado, tudo bem, tranquilo. Aí ele, muito obrigado. Aí começa a repetir de novo. Aí começa a repetir. Foi umas 5 vezes. Eu falei, tá bom, tá abençoado. Aí saiu, a Antônia saiu, olhou ele lá, e ele olhou para Antônia, muito obrigado pelo ovo, muito obrigado. Aí entra em church lá, cara, mas não tem coisa melhor do que você ajudar alguém, sabe? O sonho que envolve somente você, ele é um sonho pequeno, é medíocre. A gente precisa sonhar um sonho que envolva outras pessoas, que deixe um legado. O sonho de Mandela não era um sonho de libertação somente para ele, era para toda a África. Qual é o seu sonho? O meu sonho de comprar uma casa para mim na praia é muito pequeno. Deus quer que você sonhe grande, e que o sonho seu seja tão grande que possa encher a sua vasilha, entenda-se, a sua vida, e abençoar outras pessoas. Aleluia! Olha, e a Bíblia ela é bem clara quando ela fala isso. Olha o sonho de Abraão. Abraão, eu vou abençoar você, e você vai ser o quê? Vai ser bênção para as outras nações. Diga assim, Deus, enche meu bolso aí de dinheiro que eu quero abençoar outras pessoas. Sabe aquelas ligações que você recebe lá? Oi, Sandro, tudo bem, Sandro? Olha, aqui é do lado dos velhinhos, posso contar com sua ajuda esse mês? Você nunca vai dizer, não, eu estou apertado, não, porque Deus vai te abençoar tanto. Fala, pode, hoje esse mês eu vou dobrar a ajuda, né? Vou abençoar a sua vida. Abraão, Deus quando chama Abraão, ele diz, olha, sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Martin Luther King, quem já ouviu falar no Martin Luther King? Pastor Batista, que deixou a frase, sabe, que entrou para a história, I have a dream, eu tenho um sonho.
E qual é o sonho? O sonho, na época que Martin Luther King estava lutando pelos direitos negros, o negro não podia, podia até tomar o mesmo ônibus, mas não, se tivesse uma pessoa branca, ele tinha que se levantar, sabe? E dar o lugar para a pessoa branca. Não era igual eu, não. Vou confessar um pecado meu, né? Quando eu pegava ônibus para ir trabalhar, às vezes você sentava ali, chegava os pessoal da 50 a mais, pessoal, aí você olhava assim, quando eu entrava assim, você fazia assim, ó. Você tá rindo o quê? Você faz isso, fingir que estava dormindo. Aí tinha umas irmãs que não aguentavam, falavam assim: ei, tem uma grávida aqui, você pode se levantar e dar um lugar para ela? Mas você fingia que estava dormindo assim. Mas lá não. Na época de Martin Luther King, os negros não usavam o mesmo banheiro do branco, não entravam, tinha lugares que eles não podiam entrar. E o Martin Luther King dizia: eu tenho um sonho, e o meu sonho é ver que no mesmo ônibus vão sentar junto o negro e o branco. Na mesma mesa de um restaurante vai sentar junto um negro e um branco. Ele sonhou com um mundo onde brancos e negros fossem iguais. Seu sonho virou movimento e mudança. Ele foi morto pelos seus sonhos. Tem pessoas que dizem que têm sonhos de Deus, mas a primeira dificuldade que vem na vida dele, ele para. A questão é: o teu sonho, ele é tão grande que você é capaz de dar a sua vida por ele. O sonho de Jesus, ver essa igreja reunida, ver várias igrejas reunidas, foi capaz de dar a sua própria vida, porque a palavra de Deus, ela diz: quem dá a sua vida por ele, tem a sua vida em dobro. Ah, pastor, eu tenho um sonho. Cara, o teu sonho, ele é tão poderoso que você é capaz de levantar na madrugada e orar por ele. Eu tenho um sonho de ser curado, beleza. Ele é tão poderoso que você é capaz de deixar, sabe, o seu lar na segunda-feira e vir orar com a gente aqui na intercessão. Ele é grande desse tamanho, ou ele é pequenininho assim, que você fala: ah, não vou lá orar não. O teu sonho, ele é tão grande que ele é capaz de levantar você e falar: vou fazer 40 dias de jejum sem o pastor pedir. Bruno, quem é Bruno, pastor? Bruno era um menino de 15 anos que a gente tinha lá em Vargem Grande do Sul. Ganhamos eles para Jesus. Pregamos uma mensagem um dia sobre isso, sobre o que você quer, o que você deseja. É tão grande que você pode dar as coisas pequenas para você ter esse algo grande. Bruno acreditou nisso. E qual era o sonho do Bruno? Quando eu ia levar o Bruno na casa dele lá, a mãe do Bruno estava lá sentada na calçada, tomando cerveja e fumando cigarro, todo dia. E qual é o sonho do Bruno? O sonho do Bruno era ver a mãe dele convertida. Então o Bruno, sem falar nada para ninguém, a gente fazia as confraternizações na igreja. Vamos fazer um churrasco na igreja. Todo mundo estava comendo lá, tomando refrigerante, comendo carne, e você olhava para o Bruno tomando água. Ô Bruno, você não vai comer? Não, estou de boa, pastor. Tinha os negócios lá, trazia um salgadinho. Bruno, não, estou de boa, pastor. Esse moleque alguma coisa está errada com esse moleque. Aí um dia eu chamei ele e falei assim: Bruno, o que está acontecendo? Por que a gente faz churrasco e você não come? Por que você não toma um refrigerante com a gente? Por que você não senta, você vem, mas não senta na mesa para comer com a gente? Falou: pastor, porque eu ouvi aquela mensagem e eu estou com um propósito. Falei: qual que é o propósito?
eu só vou jantar quando a minha mãe se converter. Ficou 1 ano o Bruno sem jantar. Não era só na igreja, na casa dele não jantava. Por quê? Porque o sonho do Bruno era tão grande que ele era capaz de dar coisas pequenas. Quem está me entendendo, diga amém. E o teu sonho é tão grande que você é capaz de dar coisas pequenas. O teu sonho é tão grande que você é capaz de dar, sabe, minutos da madrugada para orar por esse sonho. Quando de repente, 1 ano depois, no final do ano, estamos pregando lá uma mensagem. E a igreja está lá. De repente, na hora do apelo, uma mão se levanta. A gente só vê Bruno sorrindo e chorando. Um misto de sorriso e choro quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião. Aí nós éramos como bobo, sorrindo. O que aconteceu? A mãe do Bruno aceitou Jesus. No outro dia, Bruno estava comendo com a gente. A questão que eu pergunto para você é: teu sonho ele é tão grande que você é capaz de dar coisas pequenas. Você diz eu quero, mas você não consegue sair da tua casa para fazer uma oração aqui junto com a igreja. Você diz eu quero, mas você não consegue orar uma vez por dia na tua própria casa. Você diz eu quero, é algo que eu sonho, que eu quero, mas você não é capaz de dizer: Senhor, eu só vou levantar daqui quando o Senhor me abençoar. Lembra de Jacó? Lutou a noite inteira com o anjo. A gente brinca lá no jiu-jitsu que foi a primeira luta de jiu-jitsu. O anjo deu uma botinha lá no Jacó e machucou o membro dele. E o anjo disse: me larga, que eu preciso voltar. Ele falou: não, eu só te largo quando o Senhor me abençoar. Que tamanho é o desejo do teu sonho que você pode entregar da tua vida para Ele? Você quer, você não paga o preço. Pastor Jesus Cristo, os crentão, Pastor Jesus Cristo, Ele já pagou o preço. O abestado foi só da salvação. O restante é ser forte e corajoso. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou estar contigo. Aleluia. Quer terra prometida? Aleluia, tem que lutar. Quer terra prometida? Tem que fazer a tua parte. Aí o Senhor vai ser contigo. Salvação é de graça, mas viver uma vida extraordinária nesse mundo precisa se pagar um preço. Teve um tempo atrás aí, uns anos atrás, o pessoal estava com a história de tipo assim, transferência de unção. Unção e outros não são, unção. Aí vieram, tipo assim, vieram com essa história pra mim. Falei, irmão, para, irmão. Tô aí na madrugada, jejuando, buscando, orando, lendo Bíblia. Aí você quer que eu ponha a mão na sua cabeça e transfira a minha unção pra você? Irmão, vai orar. Vai orar, aí você vai ter. As pessoas às vezes estão acostumadas a achar que tudo é de graça. Aleluia. Mas sabe, tem coisas que tem preço. Ou melhor, valor. Tem coisas que tem valor. E o que se vale, a gente faz o que for preciso para a gente ter aquilo. Quanto vale a tua família restaurada? Vale alguns momentos na madrugada de oração? Vale buscar o Senhor através da sua palavra? Vale um jejum? Quanto vale, aleluia, a tua cura? Martin Luther King, uma das frases que ele deixou para nós é o seguinte: eu tenho um sonho, e mesmo que eu não veja, a minha nação verá. Isso
mesmo que eu não veja. Tem uma árvore que eu nem sei qual que é, esqueci o nome, não lembro. Mas você planta ela para os teus netos comer. Aqui mesmo, aqui, ó. O pessoal do começo aí, que está na ata aí, nas atas antigas lá, 23 pessoas, que está na ata antiga, quando foi fundada essa igreja, 23 membros lá assinaram a ata da igreja. Plantaram para eu e você que está aqui, que somos novos, a gente colher tudo isso aqui. Isso é legado, irmão. A frase do Martin Luther King é exatamente essa: eu tenho um sonho, e mesmo que eu não veja, a minha nação verá. Eu tenho um sonho nessa igreja, e mesmo que não se cumpra no meu pastorado, vai cumprir no pastorado da Melicinha, do filho da filha da Melicinha. Amém? Um sonho egoísta, ele morre com você. Um sonho generoso, ele continua em outras pessoas. Segundo, o verdadeiro legado é formar pessoas. Jesus não deixou prédio. Jesus deixou prédio? Deixou igreja? Igreja é estrutura? Não. Jesus não deixou prédio, nem fortuna, mas ele formou o que? Discípulos. Pessoas transformadas, que transformaram o mundo. Se Jesus tivesse deixado prédio, as guerras que teve, destruiu tudo. Mas o que Jesus deixou é algo que Satanás, que o tempo, que nada poderá mudar. Qual é o legado que você está deixando através do seu sonho? Qual é o legado que você está deixando através da sua vida? Aleluia. Elias, quando ele sentiu que o seu ministério estava encerrando, Deus instruiu ele, falou assim: vai lá e ora para alguém que vai carregar o teu legado. Por isso assim que líderes que trabalham na função só deles, sem formar novos líderes, são líderes que não vão deixar um legado. Sabe, eu de verdade hoje, eu fico feliz que se eu tivesse que sair daqui hoje, por algum motivo, eu teria uma equipe de pastores e líderes que poderiam continuar essa igreja automaticamente, sem vir ninguém de fora. Isso é legado, vai além de mim. Sabe, a igreja, ela não precisa. Sabe qual é a minha satisfação? Que a igreja, ela não precisa de mim. Olha o monte de líder que tem, que pode fazer, sabe, aquilo que eu faço de uma maneira excelente, muito melhor do que eu, né? Às vezes assim, eu pego férias, aí chega alguém e fala assim: ah, pastor, o pastor fulano, olha, pregou uma mensagem, que mensagem poderosa. Se fosse outro, ficava assim. Eu falo: aleluia, então estou fazendo bem. Amém? Cadê os líderes que estão aqui? Fique de pé, os líderes que estão aqui. Levante aqui, fique de pé. Quem é líder, pastor, que está aqui, levante aqui, ó. Esse é o legado da igreja aqui, ó. Vocês podem aplaudir a vida deles em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, pode sentar. Aleluia. Glória, aleluia. Daqui a alguns anos teremos mais algumas reverendas aqui na igreja. Em nome de Jesus. Amém? Então, Elias, ele passou o seu manto e uma unção em dobro para Eliseu. Paulo, para Timóteo. O que Paulo diz para Timóteo? O que de mim ouviste, transmite a outros homens fiéis. O verdadeiro legado é formar pessoas, é deixar pessoas formadas. Eu fico feliz, quando eu cheguei aqui já tinha uma liderança boa. O primeiro pastor foi um trabalho excelente, que resistiu a 2, né?
que existiu a 2. Podia ter qualquer coisa, mas o Márcio, que eu não convivi com ele, mas ele deixou um legado extraordinário, deixou uma equipe boa, uma liderança boa, um povo bom, que gosta de trabalhar, que no meio das dificuldades, quem conhece essa igreja, se você sabe, se você é membro, se você veio de outra igreja e está frequentando essa igreja já faz algum tempo, né? E aí você fala assim, não, eu quero ser membro dessa igreja, procure um dos nossos pastores, a gente vai ter batismo agora dia 16 e recepção de membro. Eu quero ser membro, faça o curso, você vai ver, aleluia, vai conhecer a história dessa igreja. Essa igreja passou por muita dificuldade. Lá onde eu estava, lá em Vargem, alguém dizia para mim assim, a igreja vai fechar. Mas só, Will, Terezinha, se a igreja fosse do homem, mas se a igreja for de Deus, estruturada naquilo que Jesus falou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a igreja estiver edificada em Jesus, pode dar o vento que passar, ela permanecerá. Se você que está aqui estiver edificado em Jesus, pode o vento passar que for, você ficará de pé em nome de Jesus. Pastor, já aceitei Jesus, procure um dos pastores. Nós vamos ter batismo agora, o último batismo agora é dia 16 de novembro. Venha para as águas, seja batizado em nome de Jesus. Quem não conhece a história de Madre Teresa de Calcutá, deixou a sua vida para cuidar dos pobres, viveu para cuidar dos pobres e doentes. Seu legado não foi apenas uma obra social, mas o amor prático que inspirou milhões a servir. Até hoje se fala dessa mulher, porque ela não deixou herança, ela deixou legado. Quem foca em realizações, deixa a conquista, mas quem foca em pessoa, deixa legado. Por que não falar da história de Alexandre o Grande? A história diz que, eu acho que com 30 e poucos anos, ele crava a sua espada no chão e ele começa a chorar, dizendo, olha, não tinha mais nada para ele conquistar, porque ele já tinha conquistado todos os impérios da época, mas ele deixou conquista. Tudo que ele conquistou, alguém já conquistou de volta. Se ele tivesse deixado legado até hoje, aquilo que ele tinha construído, nós estaríamos falando. Então não deixe conquista. Ou se você quiser deixar conquista, deixe conquista, mas deixe também legado. Terceiro, o legado é maior do que as realizações pessoais. O verdadeiro legado nasce quando você entende que seu sonho é apenas parte do plano de Deus. É Deus que está conduzindo, é Deus que está fazendo. Em 1 Crônicas, capítulo 22, o verso 7 a 10, a história diz que Davi, ele sonhou em construir um templo, mas Deus disse que seria seu filho Salomão que ia realizar. Então o legado, ele vai maior do que as realizações pessoais. Davi queria deixar um marco, falar, eu vou construir um templo, deixar meu nome na história. Deus falou, não, quem vai fazer isso é o teu filho Salomão. Davi entendeu que legado é maior do que realização pessoal. Se não posso construir, eu vou preparar alguém para que construa. Amém? Se eu não posso fazer, vou preparar o meu filho para ele ser o melhor. Se eu não atingir ainda, vou preparar o meu filho para que ele possa
possa ir além. A Bíblia diz que os nossos filhos, eles são como flechas. Hã? Como assim, pastor? Não entendi. Como assim que os nossos filhos são como flecha? Ou seja, você vai pegar assim, ó, o seu filho é mais ou menos assim, ó, você pegou o seu filho como uma flecha e você vai esticar, ensinar, preparar, deixar um legado e soltar. Seu filho vai aonde você não conseguiu ir, e está tudo bem. Aleluia, aleluia. Aquilo que você não conseguiu fazer, o teu filho vai conseguir fazer, o teu filho, a tua filha vai conseguir fazer, o teu neto vai conseguir fazer. Você crê nisso? Aleluia. Aquilo que eu não consegui fazer, a nova geração de pastores que Deus vai levantar nessa igreja vai fazer, e está tudo bem. Aleluia, porque eu não estou construindo conquista, eu estou construindo um legado no Senhor. Aquilo que Abraão não conseguiu fazer fisicamente, seu filho Isaac fez, seu neto fez, seu bisneto fez. Nós estamos falando dele agora. Flecha, flecha, flecha. Nossos filhos pisarão em lugares que nós nunca sonharíamos em pisar. Nossos filhos, nossas filhas chegarão em lugar aonde nós nunca pensamos em chegar. Aleluia, amém, amém, amém. Steve Jobs sonhou em criar algo que impactasse gerações e disse: a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que se faz. E hoje o seu legado continua aí nas mesas dos escritórios, dentro da nossa casa, na tua mão. João capítulo 12 e o verso 24. João capítulo 12 e o verso 24 diz o seguinte: eu lhe digo a verdade, se um grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Legado. Realização é quando você alcança. Legado é quando alguém segue o caminho que você abriu. Você não sabe, tem muitas pessoas que elas lutam a vida inteira para conseguir algo. E quando elas conseguem, elas se alegram por um tempo e depois a alegria vai embora. Por quê? Porque é uma pessoa que sonha para ela. Agora, quando você sonha para o outro, a sua realização, ela nunca acaba. Você está sempre feliz com isso. Realização é quando você alcança. Quando você chega, quero comprar minha casa. Quem já comprou uma casa a primeira vez sabe disso. Você compra a casa, você fica tão feliz. Esses dias eu fui convidado, espero que um dia ainda volte a comer aquele pão, né, nhoque dentro de um pão assim, né? Mas eu fiquei feliz quando eu soube assim: compramos essa casa, pastor. Que legal. Aí a gente vê o pessoal fazendo plano: a gente vai pintar aqui, vai tirar aqui, vai fazer aqui. Falei, que legal. Só que chega um tempo que aquilo ali não é mais aquilo. Aquilo lá já não está fazendo tanta diferença. Por quê? Porque foi uma realização. Foi algo que eu busquei para realizar. E quando eu me realizo, a palavra própria diz: quando você se realiza, quer dizer o seguinte, que você já está completo. Agora, quando você quer construir um legado, vai além de você, vai além daquilo que você está planejando. Então, realização é quando você alcança. Legado é quando alguém segue o caminho que você abriu.
você começou. Você sentar, colocar os seus netos no colo, a Melicinha, e falar assim: olha, tá vendo aquilo que está acontecendo lá? Eu não sei, você não está nem lá mais lá. Eu construí aquilo lá. Às vezes, quando a gente estava trocando aquelas cadeiras antigas, aí alguém mandou para mim uma foto: ô pastor, a gente está feliz, porque a gente vai trocar as cadeiras melhor. Mas a gente está com o coração tão apertado, porque a gente lembra que ofertamos, que o pastor Zé Roberto convidou todo mundo, aí mandou uma foto, o pessoal montando as cadeiras aqui, sabe, colocando aqui, montando as cadeiras, né? Ah, eu estou feliz, pastor, porque a gente vai sair lá da Quaiçara, né? E tá lá de baixo, lá da antiga igreja, e a gente vai vir para cá. Mas eu lembro quando o pastor Márcio passou o envelope, né? Para a gente ajudar a comprar o terreno. A gente comprou o terreno da igreja, a gente comprou 2 terrenos da igreja, 3 terrenos da igreja. A gente tem história para contar. Por isso que eu falo para você, amada, nós precisamos ter raiz. Você que está aqui, você que está chegando para ficar com a gente quer que você realmente fique aqui e construa uma história que você possa contar. Olha, tinha um tempo atrás, numa galáxia bem distante, a gente tinha um pastor lá, pastor da hora, sabe, ia com a camisa salmão, falava umas coisas meio loucas lá, tipo assim, a pregação dele era diferente da pregação dos outros lá, mas falava com a nossa alma, contava a nossa história. Eu nem sei bem se aquele pastor pregava ou ele contava história, mas, aleluia, eu fui edificada naquele lugar, eu tenho história para contar. Então tem uma história para você contar. Tem gente que não tem história para contar, como faz. Porque quando ele começa a construir uma história, aí ele fala assim: ah, não gostei do pastor não, pastor, cadê o terno do pastor? Não tem mais terno, irmão, só tem, pode olhar as fotos, só tem aquele azul, os outros não cabem mais em mim, fica tudo sambando. Eu falei para minha esposa, cara, eu não vou usar esse terno novo não, eu já usei na quinta, no domingo de manhã, no domingo à noite, na quarta, eu vou. Então você precisa comprar outras roupas. Mas é disso que eu estou falando, contar uma história, ter um legado, construir algo poderoso. Aleluia. Realização é quando você alcança, legado é quando alguém segue o caminho. O sonho que Deus te deu não é só para te abençoar, é para mudar destinos. Você está sendo, sabe, a igreja, ela não é um ponto de chegada, ela é um ponto de partida, onde Deus fala contigo aqui, te envia. Daqui a pouco a gente vai dar a bênção de envio. Eu vou te enviar para mudar destinos lá fora, para mudar pessoas lá fora. O sonho que Deus te deu não é só para te abençoar, é para mudar destino. A pergunta não é o que eu vou conquistar, mas quem será impactado por aquilo que eu vou conquistar. A frase não é: eu quero que a igreja seja cheia. Não, aí eu quero, quem é que vai ser impactado se a igreja estiver cheia? Aleluia. Pense em quem está aprendendo com você, o que você está deixando para os seus filhos espirituais e naturais. Esses dias eu falei para minha esposa: olha, o meu escritório fica no fundo, lá em casa, fica no fundo de casa, e aí no frio, mano, eu tenho a maior preguiça de ir para lá para orar. Aí eu falei: Antônia, eu preciso que você faz um negocinho pertinho aqui da cama para me orar, porque eu orava nesse baú, mas o Frederico e a Sofia tomaram conta do baú, é deles. Quantas vezes eu acordei de madrugada, eu vou enfiar a cara lá, e eu enfio a cara na Sofia. Sabe quem é, né, irmão? É meu gato, minha gata. Enfia a cara na Sofia. E ela colocou um puff
travesseiro perto da parede, porque às vezes eu durmo assim, para não machucar a parede. Mas uma das coisas que ficou estratégica, sem ela saber, é que ela colocou bem de frente a porta. E aí eu deixo aberta. Porque se a Sueli passar para ir no banheiro, e de repente eu estiver orando lá, ela está me vendo. Meu pai ora, a minha mãe ora. Eu preciso orar também. Eu preciso impactar também. Sabe? Você deixa de propósito para aparecer, para que eles passem lá e vejam. Porque você está construindo o que? Um legado na vida das pessoas. E a pergunta é: o que você está deixando para seus filhos? Espirituais e naturais. A oração que nós temos que fazer nessa manhã é: Senhor, faça que meu sonho seja um legado na vida das outras pessoas. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Faça que o meu sonho seja um legado para a vida das pessoas. Tudo aquilo que você faz, faça para inspirar alguém. Esses dias eu estava lá na academia, e eu sou o velhinho da turma. Já falei aqui que a filha do pastor tem 4 anos, do professor, ela tem 4 anos. Aí o professor põe ela no tatame, né? A Antonella. Aí a gente estava lá conversando, eu e ele, depois que terminou a aula. Aí ela subiu nele lá, ela cruzou os pés dele lá, dizendo que estava dando um golpe. Aí o professor falou assim: dá um golpe no pastorzão. Aí ela olhou para mim e falou assim. Aí eu: não, dá lá um golpe, esse golpe que você fez no pastorzão. Aí ela falou assim: não, pastor, não, pai, ele é muito velhinho. Então eu sou o velhinho da turma lá. Mas esses dias eu estava com um menino lá de 13 anos. A gente estava sentado enquanto o pessoal estava ali lutando, fazendo rola. E o menino olhou para mim e falou assim: pastorzão, que ninguém sabe meu nome é pastorzão lá. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Tá me ouvindo? O senhor é alguém que me inspira muito. Tá me ouvindo? Eu vou cantar a música do Marquinhos Gomes, Não Morrerei, eu preciso da letra. Sabe por quê? Não o senhor tem essa disposição enquanto a promessa não se cumprir, na idade que o senhor tem. Se tudo está difícil. Começou bem, terminando mal, né, Roça? Sabe? E aí, de vez em quando eu vejo lá no grupo lá que a gente tá: pastorzão, quando eu penso parar de fazer alguma coisa, eu continuo, porque a sua vida acaba me inspirando. E aí eu já tenho aqui na igreja, tipo, eu tenho o meu professor, a família dele já está vindo aqui. Tem alguns de lá que está vindo aqui. Tem alguns que estão pendurados para vir aqui. E eu não prego, eu não faço oração lá, mas eu coloco a minha vida como testemunho para ser um legado que possa impactar a vida das pessoas. Porque você não precisa somente desse púlpito para falar para as pessoas. Você precisa, sabe, o seu púlpito será o quê? Será o seu trabalho. O seu púlpito será a sua escola. O seu púlpito será na vida lá na fila do banco, lá na faculdade, no ponto de ônibus. Aonde você for, você é comissionado por Jesus para fazer de lá a sua paróquia. Eu não sei como é que o Wesley fala, mas ele fala uma coisa: o mundo, não é isso? O mundo é a minha paróquia, o mundo é a minha igreja. Aonde eu estou é a minha igreja. Você é um pastorzão abençoado por Deus, uma pastora abençoada por Deus, que vai testemunhar sem abrir a sua boca, só com o seu testemunho. As pessoas vão olhar para você e vão se inspirar. Amém? Então, nessa manhã, ouse sonhar. Ouse sonhar. Sonhos passam,
legados permanecem. Vamos repetir? Sonhos, legados, de novo, sonhos, legados. Quero orar com você nessa manhã. Coloque a mão no seu coração. Comece a fazer a sua oração com Deus. Comece. Vou dar 1 minuto para você orar. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Somente sonhar, mas é aquilo que nós estamos construindo para a geração que vem após nós. Senhor, eu te peço que nessa manhã, Senhor, cada um de nós saiamos daqui, Senhor, e visionados por aquilo que o Senhor já nos revelou, já nos mostrou. Entendemos, Senhor, que o propósito dos sonhos que o Senhor coloca dentro de nós não tem a ver, Senhor, com o momento, com o presente, mas tem a ver com o futuro. Senhor, e nós entendemos que o sonho que o Senhor tem injetado dentro da família Oitava, dentro das nossas vidas, é uma geração, Senhor, que está construindo pontes até o céu, vidas até o céu, famílias até o céu, os nossos filhos, os nossos netos. Senhor, a nossa posteridade será uma posteridade, Senhor, que vai olhar e dizer: Senhor, os nossos antepassados pisaram, construíram estradas, construíram os pontes, e nós estamos caminhando por ela, assim como nós estamos caminhando por caminhos que sonharam lá atrás, Pai. E nós cremos, Senhor, que não ficará ninguém para trás. Nós cremos que não ficará ninguém, Senhor, de retardatário. Nós e a nossa casa, nós e os nossos filhos, nós e a nossa família, nós e os nossos amigos, nós e os nossos vizinhos, aonde trabalhamos, aonde moramos, serão alvos, Pai, dessa transformação, desse avanço, desse sonho. E essa semana ainda, Pai, nós vamos dizer: eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Porque quem tem promessa do Senhor, ele não morre sem entender aquilo que o Senhor já criou e gritou dentro de nós. Senhor, eu te louvo pelos propósitos que estão aqui. Senhor, eu tenho certeza que nesta manhã o Senhor nos trouxe à memória tudo aquilo que um dia o Senhor nos prometeu. As promessas do Senhor, elas não morrem, elas não falham, elas não caem. E assim como a semente cai e morre, e germina, nascem outras. Senhor, eu creio que pessoas, Pai, vão caminhar nesse sonho que o Senhor tem colocado para a nossa vida. Eu declaro, Pai, que esse sonho seja a empresa, ou seja, algo que o Senhor está colocando, não é algo que ficará para nós mesmos, mas é algo que vai adiante de nós. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos, te louvo pela vida da família Oitava, te louvo pela vida do nosso pastor, Senhor, que tem se colocado na brecha.
para trazer, Senhor, palavras direcionadas, vocacionadas para nós. Leva o teu povo debaixo da tua bênção. Leva o teu povo debaixo, Senhor, da tua proteção. Leva o teu povo, Senhor, debaixo, Senhor, da tua graça. Nós declaramos que viveremos uma semana exponencial, cheia da tua graça, cheia da tua provisão, cheia da tua revelação, cheia do teu manifestar. Leva o teu povo, Senhor, e declaramos que todas as benesses do Senhor esteja sobre a vida dos meus irmãos. Que o amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do teu Espírito esteja com cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vai na bênção do Senhor. Se você puder, aplaude, adore e exalte o nome daquele que é digno.